Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Firmado na Palavra, na seção EBD, onde nós estamos comentando nesse segundo trimestre de 2025 as lições bíblicas de adultos que estão trabalhando com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob a ótica do apóstolo do amor". E na lição de hoje, a lição de número 5, nós estaremos estudando o tema "A Verdade que Liberta". O nosso texto áureo, que é uma afirmação do próprio Jesus, ele diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". João capítulo 8, versículo 32. Jesus, ele é a verdade objetiva, invariável e absoluta de Deus. Ele é a personificação de tudo que é verdadeiro sobre Deus, sobre salvação e sobre o ser humano. Conhecer a verdade é aceitar Jesus como sendo a verdade de Deus e a sua mensagem como sendo a verdade. Quando nós entendemos e aceitamos isso, experimentamos uma liberdade interior, experimentamos a liberdade da nossa alma, daquilo que realmente escraviza, que é o pecado, a mentira e a falsa religiosidade. Ou seja, nós nos tornamos livres da cegueira espiritual. E a nossa verdade prática, ela diz assim: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Ou seja, o Verbo, a palavra, o Logos, que encarnou e veio habitar entre nós, Jesus Cristo, e que revela para nós que a verdade de Deus não é apenas um conceito moral filosófico, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus para o homem, aquele que tem o poder de transformar, libertar e salvar a todo pecador. E a palavra-chave da nossa lição é liberdade, que pode ser conceituada da seguinte forma: a palavra liberdade no contexto bíblico significa que o cristão está livre do poder e da condenação, do pecado e da lei, para viver uma vida em amor e serviço a Deus e ao próximo, impulsionada pelo Espírito Santo. Ou seja, somos libertos do poder do pecado que antes nos escravizava e somos livres da necessidade de cumprir a lei para sermos aceitos por Deus, já que fomos justificados pela fé em Cristo. Entretanto, essa liberdade cristã não é uma licença para vivermos e fazermos o que quisermos, mas uma responsabilidade de viver de acordo com o amor e a verdade de Deus. Ser livre em Cristo é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, que nos guia para a santidade. E para validar esse conceito com a palavra de Deus, eu gostaria de ler com você lá em Romanos capítulo 6, versos 17 ao 19, que diz assim: "Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação." Então veja que é uma liberdade que não implica a ausência de normas, porque nós somos livres da condenação do pecado, do poder do pecado, do jugo da lei, para vivermos em Cristo. E a vida em Cristo requer renúncia, requer santificação.
Mas ainda falando sobre liberdade, eu gostaria de ler com vocês lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, versículo 21, e 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essas passagens, elas apontam para a redenção do nosso corpo, que se dará no dia em que forem transformados e glorificados, ficando plenamente livres da corrupção e da ação do pecado. E isso se dará no dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, se consumará a liberdade plena, do cristão. A nossa leitura em classe, ela está em duas perícopes. João capítulo 7, verso 16 ao 18, aí pula para o versículo de 37 e 38, e o capítulo 8, verso 31 ao 36. Façamos a leitura bíblica em classe. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, o tópico 1 diz: Jesus, a verdade em Jerusalém, da Galiléia para Jerusalém. Bom, nós começamos o capítulo 7 com Jesus ali na Galiléia. O versículo 1 vai nos dizer que ele ainda está ali na Galiléia, pois sabia que a região da Judéia estavam procurando prendê-lo e matá-lo. Para nós entendermos essa questão, a gente volta um pouco e vai lá para o capítulo 5, onde no verso 1 nós vamos encontrar Jesus indo, durante uma festa dos judeus, para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele vai curar um homem que está enfermo, paralítico ali no tanque de Betesda, aquele homem que estava naquela condição há 38 anos, e ele cura aquele homem, manda que aquele homem se levante, pegue a sua cama e siga, e aquilo ali vai causar um alvoroço, porque é dia de sábado. Vai causar um alvoroço principalmente por parte dos líderes religiosos ali em Jerusalém, que vão questionar o homem porque ele está carregando a sua cama. O homem conta que ele foi curado e depois eles vão procurar saber quem os curou e chegam até Jesus. Ali também Jesus, no seu discurso, ele se declara filho de Deus e igual com o Pai, o que vai irritar ainda mais as lideranças religiosas, os escribas e fariseus ali em Jerusalém, que vão agora procurar prendê-lo
para matá-lo. Jesus então retorna para a Galileia, e nós vamos ver ali no capítulo 6, que foi o objeto do nosso estudo da semana passada, Jesus ali na região da Galileia, onde ele vai realizar o milagre da multiplicação dos pães, onde ele discursa também falando sobre a importância de beber do seu sangue, comer da sua carne, o que vai escandalizar muitos, e muitos vão deixar de segui-lo. E agora no capítulo 7 nós encontramos ele ali, ainda na região da Galileia. Se nós fizermos uma análise do capítulo 5, tomando como referência aí as festas que são citadas, no capítulo 5, nós vemos ali que, no verso 1, que Jesus desce para Jerusalém durante uma festa dos judeus, que provavelmente possa ser ali uma das festas de outono, sendo ali a festa dos tabernáculos. No capítulo 6, no verso 4, nós vamos ver que a Páscoa está próxima. O verso 4 vai cita ali menciona a Páscoa como uma festa que está próxima. Se nós fizermos uma análise, vamos lembrar que do tabernáculo, da festa dos tabernáculos para a Páscoa, são 6 meses que se passam de intervalo. E agora no capítulo 7, nós estamos também novamente próximo da festa dos tabernáculos. Então, fazendo essa análise aí, chegamos à conclusão que Jesus ele passou ali entre os capítulos 5 a 7, ele passou um período de pouco mais de um ano ali na região da Galileia. E agora, quando está próximo as festividades, as preparações para a festa dos tabernáculos, seus irmãos incitam-o a que vá para Jerusalém, com a alegação de que se alguém que realiza milagres, se alguém que realiza grandes coisas e quer ser reconhecido, esse alguém ele não pode fazer nada dessas coisas ocultamente. Então trazem um argumento para Jesus dizendo: olha, era bom você ir para Jerusalém porque e realizar essas coisas, essas maravilhas, esses sinais, esses milagres lá, porque ali publicamente, para que os seus discípulos venham crer em você, já que você é o Messias, e realiza todas essas maravilhas, faça no meio do povo. E uma oportunidade é essa festa aí, onde tem um contingente de pessoas muito grande. Nós vamos lembrar que a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou Sukkot, como é a pronúncia no hebraico, ela acontece no 15º dia do mês de Tisrei, que é o 7º mês do calendário judaico, que, fazendo uma comparação com o nosso calendário, é num período aí do final de setembro para o início de outubro, entre setembro e outubro. E é uma festa, é uma das grandes convocações. Nós temos aí a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que são as 3 grandes celebrações, as 3 grandes convocações. São conhecidas como festas dos peregrinos, porque são celebrações que obrigatoriamente todo judeu, em qualquer lugar que ele esteja, ele tem que ir a Jerusalém para participar dessas festas. E a festa das cabanas, ou Sukkot, é a festa que celebra a boa colheita, a boa colheita que Deus proporciona ao seu povo. É uma festa que leva 7 dias e que durante esses 7 dias o povo sai das suas casas, montam cabanas ali fora da cidade, para habitar em cabanas durante a festa, durante esses 7 dias, relembrando o cuidado de Deus com o povo de Israel quando foram peregrinos por 40 anos no deserto.
Então é uma semana de celebrações. Daí o porquê os irmãos de Jesus estarem incitando a descer para Jerusalém, para participar da festa e ali realizar os seus milagres no meio do povo, né? Para que, como eles sugerem, né? Para que os discípulos eles crescem. Aqui, os discípulos que aqui eles se referem, não seriam os 12, porque os 12, praticamente em todos os milagres, eles estiveram presentes e foram testemunhas, né, da realização dos milagres de Jesus. Provavelmente os irmãos, sabendo daqueles dissidentes, daqueles que haviam deixado de seguir Jesus por conta do seu discurso, lá do capítulo 6, eles agora estão fazendo essa proposta, dizendo, olha, desça para recuperá-los, né, por assim dizer. Só estranho porque os irmãos de Jesus não criam nele. Não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus como Messias, não reconheciam ele como Filho de Deus, viam que ele não era uma pessoa comum pelas realizações dos milagres, mas não o recebiam, não o reconheciam como Messias. Eles não reconheciam Jesus como Messias, não criam nele. Os irmãos de Jesus só vão passar a crer nele após a ressurreição. Nós temos como exemplo o próprio Tiago, que só vai passar a crer em Jesus após Jesus aparecer a ele ressurreto. Então, antes disso, os irmãos de Jesus não criam nele. Então, soa estranho essa proposta. Soa, na verdade, mais como um sarcasmo, né? Alguns comentaristas dizem isso. E Jesus, sabendo que não era sob influência dos seus irmãos que ele desceria até Jerusalém, e também não era o tempo, porque a festa que estava acontecendo era dos tabernáculos, e Jesus ele seria preso, crucificado no período da Páscoa, que ocorreria 6 meses depois. Então ainda não era o tempo. Então Jesus diz assim, olha, ainda não é chegado o meu tempo. Ali o termo que ele usa é o kairos, o tempo realmente oportuno, o tempo certo. Mas o tempo de vocês sempre está pronto. Vocês não têm a mesma missão que eu tenho. Vocês não têm a mesma responsabilidade que eu tenho. Eu vim ao mundo com uma missão. Vocês podem seguir a tradição tranquilamente. Não há por que o mundo odiar vocês. Vocês não vieram com a verdade de Deus. Não vieram com a luz do mundo. Eu me declaro filho de Deus, porque eu sou filho de Deus. Eu sou o próprio Deus encarnado, e isso incomoda. Então, vocês não têm a mesma responsabilidade que eu, vocês podem ir. E assim os irmãos de Jesus descem. Vão, e o texto vai nos mostrar que mais tarde, quando a festa já está pelo meio, digamos, no 4º dia da festa, é que Jesus desce discretamente, ou seja, o discretamente é porque ele não acompanhou os peregrinos, ele não veio durante a peregrinação, ele veio depois que praticamente todo mundo já está em Jerusalém, aí ele desce, e de repente ele já está ali ensinando no pátio do templo, falando ali no pátio do templo. E uma das coisas que Jesus vai salientar ali é sobre a origem da sua doutrina, a origem do seu ensino. Muitos ali vão ficar abismados porque Jesus ele falava com autoridade e segurança sobre as Escrituras. E eles ficavam abismados porque Jesus ele não tinha estudado em nenhuma escola rabínica, ele não tinha frequentado nenhuma escola rabínica, não tinha estudado com os grandes rabinos. E como é que falava com tanta segurança sobre as Escrituras? Como é que ele falava com tanta autoridade? O evangelista
sinótico Mateus vai dizer que Jesus ele falava não como os escribas, mas como quem tinha uma autoridade, né? Sabe, eles viam algo de sobrenatural nas palavras de Jesus. Jesus ali no seu discurso ele dizia, olha, essa doutrina que eu vos apresento não é minha, eu não falo de mim mesmo, ela pertence ao Pai que me enviou, né? É daquele que me enviou, né? Fazendo referência ao Deus Pai. Então, se vocês querem saber se o que eu falo é de mim mesmo ou é algo da parte de Deus, aqueles que têm um coração sinceros, né, e querem realmente fazer a vontade de Deus, se eles se aproximarem de mim, vão ver que essa doutrina que eu falo, esse ensino que eu transmito a vocês, é um ensino que tem origem divina, né? Não é de mim mesmo, porque o ensino de Jesus estava aberto para aqueles que tinham coração sincero, aqueles que eram como Nicodemos, né? Nicodemos, ele quis entender o que é que Jesus estava ensinando. E o que é que ele fez? Ele procurou Jesus em particular, ele procurou entender. Por exemplo, semana passada nós estudamos sobre aquele sermão, quando Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Os discípulos estavam próximos a eles ali, até que titubearam um pouco, né? Senhor, dura esse discurso. Jesus disse assim, olha, vocês não querem ir com eles também não? Aí Pedro, né, diz a ele assim, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então aqueles que estavam próximos de Jesus, que continuavam com ele, tinham a oportunidade de compreender melhor, se bem que muita coisa que Jesus ele ensinava até aos próprios discípulos, eles só foram compreender depois que foram regenerados. A questão de ele ser o Messias, o Filho de Deus, aqueles que se aproximaram dele, como por exemplo Nicodemos, que procurou saber sobre o novo nascimento, eles vieram a compreender. E quem sabe até, no caso de Nicodemos, nós não podemos ser dogmáticos, mas provavelmente, tudo nos leva a crer que Nicodemos ele se converteu, assim como José de Arimateia e outros. E assim mesmo é hoje. Se a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho, e realmente ela tem um coração sincero, ela realmente quer entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela quer entender o significado disso, a implicação disso para a sua vida, o Espírito Santo acha lugar para agir, para iluminar, para esclarecer essa pessoa. E por outro lado, nós que somos os mensageiros, hoje, nós que a Igreja de Cristo, aqueles que transmitem o Evangelho, nós precisamos estar sempre balizados, procurar compreender cada vez mais as Escrituras para podermos ensinarmos corretamente, para passarmos corretamente, para que não seja um evangelho falsificado, para que não seja um evangelho, a gente não transmita um evangelho distorcido, falsificado. Então, há essa responsabilidade, tanto para aquele que transmite, como para aquele que é o receptor, de estar realmente com um coração sincero para querer entender, para querer aprender mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a eternidade. Então Jesus estava dizendo isso. Se aquele que quer fazer a vontade de Deus, sinceramente, vai se aproximar de mim e vai ver que eu sou a verdade de Deus e aquilo que eu ensino é a verdade. Bom, e aqui no tópico 2 nós temos
Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Subtópico 1 diz que a verdade no episódio da mulher adúltera. Aqui é aquela história, né, que nós conhecemos muito bem. Eu não vou entrar aqui na questão da crítica textual, né, porque não é o objetivo da lição, né, se está no cânon bíblico, está com a aprovação de Deus, e para nós isso basta, porque nós temos aqui lições a tirar dessa história. Então o fato é que Jesus está ali no pátio, no templo, já de manhãzinha, ensinando ali já algumas pessoas, e aí os escribas e fariseus, os líderes religiosos, trazem uma mulher que foi apanhada em adultério, e ali coloca diante de Jesus e diz: olha, essa mulher foi apanhada em adultério, a lei de Moisés manda apedrejá-la, e você, o que diz, mestre? Bom, ali eles queriam colocar Jesus primeiro contra a lei de Moisés, contra Roma e contra o povo. Contra a lei de Moisés, já de cara eles já estavam errados, porque eles trouxeram a mulher adúltera, mas não trouxeram o adúltero. E lá em Deuteronômio, no capítulo 22, a lei ela prescrevia que tanto o adúltero como a adúltera, o casal, adultério, o casal ele deveria ser apresentado, e a pena deveria ser aplicada no casal, ao casal. Então era um ponto. Segundo, se Jesus dissesse para não apedrejar, eles iam alegar que Jesus estava indo de encontro à lei de Moisés. Então tinha essas duas vertentes aí com relação à lei de Moisés. O primeiro, que eles não estavam fazendo corretamente, porque estava faltando um homem, e mesmo até se tivesse um homem, suponhamos, se Jesus manda apedrejar, não dissesse para apedrejar, e aí estaria indo de encontro à lei. Eles iam alegar isso. Contra Roma, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, Jesus ia criar uma situação com os romanos, porque os judeus estavam sob domínio romano, e Roma tinha requerido para si o direito de aplicar as penas capitais. Então os judeus eles não poderiam aplicar a pena capital ali, durante o domínio romano. Eles podiam até julgar, eles podiam até levar o caso, como eles levaram a Pilatos, no caso de Jesus, mas aplicar a pena capital eles não podiam. Eles não podiam fazer isso. Então, se Jesus manda apedrejar, ele ia criar uma situação com Roma. Então era já um álibi, já era um pretexto para então, para aquilo que eles estavam esperando, que era poder pegar Jesus, prender e matá-lo. E se Jesus manda apedrejar, ainda tinha a questão de lançar Jesus contra o povo, porque como é que ia se harmonizar compaixão, misericórdia, que ele tanto pregava, perdão, regeneração, salvação, ele que andava ali no meio dos pecadores buscando regenerá-los, e não teve misericórdia dessa mulher, então isso ia ficar difícil de harmonizar, a sua pregação com a sua atitude. E aí Jesus, que é a própria sabedoria, diz assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele vai no âmago da consciência de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Porque quem é ali que era tão perfeito, que não tinha pecado algum, que não tropeçava na lei em algum ponto, que estava realmente gabaritado para condenar aquela mulher?
E aí Jesus volta a escrever, né, no chão. E ali cada um, no âmago da sua consciência, começando pelos mais velhos, né? Deixar as pedras ali e se retiram. Ninguém tem coragem de apedrejar. E aí Jesus levanta a verdade, né? Porque o que é que a verdade faz? A verdade, ela ilumina, ela confronta, né? Ela vai lá e diz assim, olha a sua situação. Você tem condições mesmo, né, de fazer isso? Olha a sua situação. Foi isso que Jesus fez, né? Eles estavam ali resistentes, porque quando eles fazem isso, eles trazem ali aquela mulher, é porque eles estavam resistentes, né, em entender e em aceitar Jesus como o Filho de Deus. Mas esse episódio mostra o poder, né, das palavras de Jesus, de ir no âmago da alma, da consciência. Porque eles vieram com tanta veemência, mas não puderam. Jesus disse palavras simples, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas todo mundo ali era pecador. O único que era perfeito, santo, que nunca pecou, era o próprio Jesus. Né? Que depois que eles saem, Jesus levanta e pergunta a ela, né? Aquela mulher, ninguém te condenou? Ela fez, não, Senhor. Ninguém me condenou. Aí Jesus disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus Cristo, ele sempre está disposto a dar uma nova oportunidade. Ele sempre está disposto a perdoar. Seja qual for o seu pecado, seja qual for o meu pecado, Jesus Cristo, ele está sempre pronto a perdoar. Jesus, ao mesmo tempo que ele trabalhou na consciência daqueles homens, mostrando que eles não eram, né, perfeitos, nem eram aquela retidão que eles demonstravam ser, né, eles eram falhos. Né? Ao mesmo tempo que Jesus trabalha na consciência daquelas pessoas, mostrando para elas que elas eram pecadoras, que muitas daquelas pessoas tinham cometido a mesma coisa que aquela mulher tinha cometido, a coisa pior, então não tinha condições de estar em posição de juiz. Jesus também está lhe dando uma oportunidade para aquela mulher reescrever a sua história, porque é isso que ele faz. Ele sempre nos dá oportunidade para reescrevermos a nossa história. O que nós temos que fazer é aproveitar. É aproveitar. Jesus, quando ele curou aquele homem lá no tanque de Betesda, um pouco mais adiante, quando ele encontra o homem de novo, ele diz assim, olha, vá e não peques, mas para que não lhe suceda coisa pior. Jesus ali foi uma outra pessoa que Deus deu uma oportunidade. Há 38 anos naquela situação, Jesus chega, resolve o problema dele e diz, olha, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Até hoje eu não fui investigar o que aqui Jesus estava se referindo, mas o importante é que Jesus foi uma outra pessoa que Deus deu Jesus Cristo, né? Deu uma nova oportunidade. A mesma coisa é essa mulher. Ela sai dali com a página em branco. É como que Jesus, né, virasse a página, né, e aqui está uma página em branco. Em branco no sentido de você pode reescrever a sua história. Deixa aqueles ficarem ainda presos ao seu passado, né, querendo ali apontar. É importante que hoje eu estou lhe dando uma nova oportunidade. E é isso que Jesus faz.
E nós precisamos aproveitar as oportunidades que Jesus dá. E aquela mulher, ela teve a oportunidade de estar diante da verdade. Porque qual era a verdade ali? O que é que Jesus ele manifesta ali? Que todos nós somos pecadores. Todos nós, como pecadores, devemos primar pelo perdão, pela compaixão, pela misericórdia. Porque todos nós também carecemos dessa mesma misericórdia. O que está ali também implícito é que nós precisamos fazer ao outro aquilo que nós desejaríamos que fizessem a nós. Tudo bem, existia ali ainda, Jesus Cristo não tinha sido crucificado, não tinha passado pela cruz, estávamos ainda debaixo da lei ali, mas o que ele veio ensinar é isso. O que ele veio ensinar como a verdade de Deus é isso. Que todos nós, na condição de pecador, ainda que justificados como nós cristãos somos por Deus, mas primemos pela misericórdia, pelo perdão, primemos em dar sempre uma nova oportunidade. Por outro lado, a pessoa pegue essa oportunidade que Jesus Cristo dá de salvação, de mudança de vida, que Jesus dá a oportunidade para que a pessoa mude o seu caminho, deixe os seus velhos hábitos, e agora viva em novidade de vida. Aproveita, porque um dia pode ser tarde demais, um dia pode não haver mais oportunidade. Chegamos no tópico 3, que na verdade é uma ênfase do que nós trabalhamos no tópico 2. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Porque, como nós já falamos em outro momento aqui no vídeo, para não ficar redundante, porque o assunto da lição hoje é sobre a verdade que liberta. E nós já trabalhamos aqui, a verdade é Jesus Cristo, Ele é a verdade objetiva, invariável e absoluta de Deus, e somente entregando a vida a Ele é que nós podemos ser livres. Quando nós falamos Jesus, a verdade que liberta, é porque essa liberdade, como até nós já falamos no vídeo, um pouco atrás, ela consiste em estarmos e permanecermos nele. Quanto mais nós nos relacionarmos com ele, permanecermos nele, seguirmos os seus passos, nós vamos cada vez mais sendo parecidos com ele. E aí se dá o processo de libertação através da santificação. Quanto mais nós vamos sendo parecidos com Cristo e deixando aquelas coisas que nos escravizavam, nós vamos cada vez mais ficando livres. Eu garanto que você, assim como eu, em um tempo passado, poderia estar preso em coisas que a gente dizia assim: poxa, eu gostaria muito de deixar esse hábito, mas eu não consigo. Mas no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo, com o seu poder regenerador, nos dá uma nova natureza, e o nosso caráter vai sendo forjado, tendo o caráter de Cristo como referência. E quando a gente passa alguns anos, a gente olha e diz assim: é verdade, eu estou livre daquele hábito, eu estou livre daquela maneira de ser, eu era uma pessoa muito grosseira, eu era uma pessoa que falava o que vinha na cabeça, e hoje eu estou uma pessoa mais mansa, temperante, uma pessoa
mas misericordiosa é Cristo na minha vida. E, querido, eu digo a você, ceda a ação de Jesus Cristo na sua vida, porque você só terá a ganhar aqui e muito mais no porvir. Bom, que Deus continue abençoando vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. Se você quiser, compartilhe com seus amigos. E se assim desejar, se inscreva aí no nosso canal. Que Deus continue abençoando a você, seu ministério e sua família. E até a próxima lição.